Bom dia a todas e a todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação rever todos os colegas e recebermos também o nosso professor do dia de hoje, o doutor Fernando Tasso, que dará a sua aula hoje, nesta manhã. Abrimos, então, nesse momento, o curso de formação continuada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e suas repercussões na Justiça do Trabalho e nas relações laborais. Atendendo desde logo a LGPD, na MAT, todos teremos que nos adaptar, nós avisamos, então, que as aulas estão sendo gravadas. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega da avaliação de aprendizagem obrigatória a todos os magistrados do trabalho participantes, que consiste numa resenha de uma lauda e deve ser enviada até o dia 29 de março. Os colegas aí no chat estão falando do link, o link peço que seja disponibilizado novamente. Para darmos continuidade, então, ao nosso curso, temos o prazer de convidar a Sua Excelência, o senhor Juiz de Direito, Fernando Antônio Tasso, para a sua exposição, que consiste na 4ª aula deste curso de formação continuada, cujo tema é LAI e LGPD como vetores de transparência e eficiência, suas implicações práticas na função de encarregado. O juiz Fernando Tasso é juiz de direito no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem MBA em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação, coordenador de Tecnologia da Informação e Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura e coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura, é doutorando em Direito Empresarial pela Universidade 9 de Julho, Uninove, professor convidado dos cursos de Direito Digital e Privacidade de Dados do INSPER e docente da pós-graduação em Direito Digital da PUC São Paulo, EBRAD e da FAAP. Com a palavra, o juiz Fernando Tasso, já com os nossos agradecimentos. Muito obrigado, meu colega Platon. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a ministra Dora Maria da Costa, na pessoa do meu colega Platon, que com tanta competência tem conduzido não só esse, como todos os outros eventos de formação continuada de magistrados. Quero dizer que, da minha parte, pessoalmente, é uma alegria estar aqui com os colegas e representar o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Escola Paulista da Magistratura, para falar de um tema muito momentoso, não é? Que é a proteção de dados. Eu gostaria de louvar a iniciativa da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho em dar tanto relevo, tanta pauta, tanta importância a esse tema que realmente, como veremos, permeia cada uma das atividades mais triviais de todos nós juízes e servidores de cada um dos ramos da justiça. Então, o nosso tema é tratar da Lei de Acesso à Informação, a LAI, e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como vetores de transparência e eficiência. Por que protegemos dados, não é? E quais são suas implicações práticas na função do encarregado? Eu vi pela grade curricular que ontem já tiveram palestras que deram uma sobrevoada e uma aprofundada na Lei Geral de Proteção de Dados, estabelecendo essas figuras do controlador, do operador, do encarregado, não é? E, por conta disso, eu vou partir desse patamar já muito bem colocado pelos meus mestres, professor Danilo Doneda, Renato Opsi-Blum e professora Patrícia Peck, para tentar ombreá-los, não certamente à altura do conhecimento e do brilhantismo deles, mas do ponto de vista de um colega, de um magistrado que também estuda o tema, me encanto pelo tema, e vou procurar passar uma visão de como isso permeia a nossa atividade. Então, a minha missão é responder a seguinte pergunta: se a LGPD coaduna com a transparência pública e com os princípios da administração pública, aqueles do artigo 37 da Constituição Federal, notadamente o da publicidade, ou, diversamente, se ela cria pontos opacos. Então, a minha missão está dividida em 3. Não é? Nós vamos partir de uma análise da convivência entre a LAI e a LGPD, depois, tendo como pano de fundo a LAI,
vamos analisar se o advento da LGPD trouxe a tal opacidade ou, ao contrário, se trouxe maior transparência à administração pública e à prestação da justiça. E, finalmente, eu vou tratar do impacto disso na função do encarregado. Então, para responder à primeira pergunta, vamos abordar dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é a constatação de que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é posterior à Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, entrou em vigor em 2020. Lei de Acesso à Informação de 2010 entrou em vigor, 2011 entrou em vigor em 2012. Portanto, a LGPD, que é posterior, ela faz a amarração com a LAI em diversos artigos. O artigo 23, caput, da LGPD define o âmbito subjetivo e faz remissão ao artigo 1º da LAI, para falar quem se entende por entes públicos, quem são as pessoas de direito público. O parágrafo 2º desse mesmo artigo 23 diz que a LGPD não dispensa a instituição das autoridades de que trata a LAI, ou seja, aquelas que vão dar publicidade aos dados abertos da administração. O parágrafo 3º do artigo 23 da LGPD, ele fala em prazos e procedimentos, fazendo expressa menção de observância à LAI. E o artigo 26, parágrafo 1º, inciso 1º, quando trata do uso compartilhado de dados pelo poder público, ele de novo fala que é necessária observância à LAI. Então, nós percebemos que são duas leis amarradas. Eu costumo brincar que é como a goiabada para o queijo, o arroz para o feijão, né? Dependendo da região em que estamos falando, mas o fato é que são leis que elas têm uma virtude, uma vocação de complementaridade. E o segundo aspecto que nos leva a responder à primeira pergunta é que as duas leis elas possuem uma identidade de propósitos, que é dar concretude a dispositivos constitucionais. Vamos ver isso. A Lei de Acesso à Informação ela prevê no artigo 1º que ela visa garantir o acesso a informações previstos nos artigos 5º, inciso 33 e inciso 72. O que diz o 5º 33? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, tá? E o inciso 72 prevê a concessão de habeas corpus para quê? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de interesse geral, correto? Mais adiante, ainda na LAI, ela prevê que ela busca atender o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Se vocês estiverem com o Google aberto, bem, coloquem a Constituição Federal, vamos acompanhando, que acho que é interessante. Abram também a LGPD e a LAI, porque acho que é bacana a gente fazer esse bate-bola. O artigo 37 fala o seguinte: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública. E no inciso 2 ela fala, garante o acesso dos usuários, somos nós, a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Tá? Finalmente, o artigo 216, parágrafo 2º, todos eles enunciados na LAI, lembrando, né? Mas o artigo 216 da Constituição Federal, quando trata da cultura, 216, parágrafo 2º, cabe à administração, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitarem. Então, vê-se que a LAI busca dar concretude a esses 3 preceitos constitucionais. A mesma coisa a LGPD. No artigo 1º, ela declara ser seu objetivo proteger direitos fundamentais da liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. E outra, no artigo 2º, a LGPD, ela declara ter por fundamentos, vejam só o paralelismo constitucional, os valores constitucionais. Inciso 1, o respeito à privacidade. Né? Hoje, a vida privada, vale lembrar que a proposta de emenda constitucional 17 de 2019, ela busca incluir a proteção de dados como um direito autônomo à privacidade, hoje tido como a vida privada, não é? Na Constituição Federal. Mas hoje garante-se o respeito à privacidade pela LGPD. A autodeterminação informativa, que é um dos pilares da LGPD, mas vejam aqui no inciso 3º, a liberdade da expressão, de informação, comunicação e opinião. É o que está lá no artigo 5º, inciso 9º. Inciso 4º do artigo 2º da LGPD, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. É exatamente o que está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E assim por diante até o inciso 7º, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, meus caros, vê-se aqui que ambas as leis elas visam dar concretude à Constituição Federal. E como que elas fazem isso? A Lei de Acesso à Informação ela busca dar concretude por 2 institutos, o da transparência ativa e o da transparência passiva. O que é isso?
Transparência ativa, a própria administração pública, e aí entendam os três poderes, inclusive o judiciário, ela já divulga de antemão informações com fácil acesso em seus sítios eletrônicos e tudo mais. Está no artigo 8º da lei. E a transparência passiva, que é o segundo instituto de concretude, que é, mediante o pedido do interessado, o ente público ele fornece as informações se forem dados públicos, né? E nós temos o conhecido serviço do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, que, pelo menos no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, digamos assim, liderado pela nossa ouvidoria institucional. Tá? E a LGPD, como que ela dá concretude, né, àqueles preceitos constitucionais? Ela impõe igual transparência a toda a atividade de tratamento de dados pessoais dos cidadãos realizada pelo Estado. Vão lá no artigo 23, inciso 1º, determina que sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre previsão legal, finalidade, procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, ou seja, do tratamento de dados. Tem que estar em veículo de fácil acesso, preferencialmente seus sítios eletrônicos. Correto? Portanto, respondendo à primeira pergunta, há uma convivência, uma inegável convivência entre lei e LGPD. Há, sim, uma derrogação. Por quê? Porque ambas tratam de dados pessoais, de proteção de dados pessoais. A Lei de Acesso à Informação, que é anterior, ela previa como essência a divulgação de dados abertos, mas ela tinha lá no artigo 31 um tratamento específico sobre acesso a dados pessoais. E aqui vamos consensuar que o conceito de dados pessoais é o mais amplo possível na exata dicção da LGPD. Tá? Não se limita a CPF, RG, nome, endereço, nada disso. Tudo aquilo que diz respeito à pessoa natural. Tá? Então, o artigo 31 da lei já falava o seguinte, olha, os dados pessoais que a administração tem, então de funcionários, magistrados, partes, intervenientes, testemunhas, todos, eles têm acesso apenas à própria parte e à administração que coletou esse dado, o acesso restrito por 100 anos. Para excepcionar isso, você tem que ter uma base legal. Olha aqui o primeiro toque sobre bases legais, ou seja, você tem que ter um fundamento legal. E aí ela vinha, no parágrafo 1º, inciso 2º, falar do tão conhecido consentimento. Então, quer dizer, se a parte cujos dados pessoais eram tratados pela administração e estava no meio de um monte de dado aberto, teria que ter o consentimento dela para que esse dado também fosse divulgado. Tá? Ou, se isso se destinasse a uma prevenção e diagnóstico médico, eu já estou falando do parágrafo 3º do artigo 31 da lei, tá? Se destinasse à prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico, tá? Então, a administração poderia, aliás, outras pessoas poderiam ter acesso àquele dado pessoal. Percebam o paralelismo entre essa disposição e a base legal do artigo 7º, inciso 7º da LGPD, que é justamente para a proteção da vida e incolumidade física do titular ou terceiro. Então, voltando um pouquinho. Percebam que o consentimento estava na lei, ele é previsto pela LGPD, 7º, inciso 1º. Este daqui, proteção da vida e incolumidade física, estava na lei, veio a LGPD, confirmou. Vamos adiante. Inciso 2, para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de interesse público, ou geral, previstas em lei, sendo vedada a identificação da pessoa que as informações referirem. Veja que a LGPD posterior também previu, no inciso 4º do artigo 7º, a base legal que é para a realização de pesquisas por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização. Percebam que a LGPD ela foi gradualmente sobrepondo, confirmando, referendando aquilo que a lei já vinha dizendo. E, finalmente, ao cumprimento da ordem judicial. Não é? A lei, não finalmente, mas a lei também prevê que, em cumprimento à ordem judicial, esse dado pessoal que o poder público mantinha poderia ser compartilhado com o terceiro. A LGPD veio e confirmou no inciso 2 do artigo 7º, que é para o cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador. Ainda, a lei prevê que esse dado pessoal pode ser compartilhado para a defesa dos direitos humanos, não é? O artigo 7º, inciso 6º da LGPD fala para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Mais uma vez veio a confirmar.
E, finalmente, chegamos naquele pontinho amargo, não é? Que é aquela base legal que estava na lei, que era uma verdadeira cláusula aberta, uma cláusula de extensão, que previa que, quando estivesse se tratando de proteção do interesse público e geral preponderante, esse dado pessoal que estava no meio de dados públicos poderia ser compartilhado com outros entes. Isso não tem um paralelo na LGPD. Percebam que todas as hipóteses que eu disse que a LGPD referendou como sendo uma autorização para compartilhamento de dados pessoais pela administração pública são hipóteses específicas. E aí, como é que fica? Vamos então olhar o que mais a LGPD, que é posterior, acrescentou. Não é? Ela ampliou as hipóteses de acesso, ela eliminou aquela restrição dos 100 anos prevista na lei. Então, hoje, se o dado pessoal entrou hoje no tribunal e ele for pedido hoje um acesso por terceiro, obedecidos os requisitos legais, hoje mesmo isso pode acontecer, tá? Não precisa esperar 100 anos. E ainda acrescentou outras hipóteses de acesso. Veja, uma que é muito cara a nós, do Poder Judiciário, a execução pela administração pública, leia-se poder público, para a execução de políticas públicas. Aqui também leia-se em extensão o artigo 23, para o exercício de competência legal. Porque eu pergunto aos colegas, nós executamos políticas públicas? Excepcionalmente, quando tem, por exemplo, a Semana Nacional da Conciliação, Semana do Combate ao Feminicídio, na Justiça Comum, por exemplo, isso são políticas públicas, mas a nossa atividade de prestar jurisdição, nossa missão institucional, é o exercício de uma competência constitucional, também abarcada por essa hipótese, essa base legal. Então, quando nós estamos lá sentenciando o processo, tocando os processos, nós estamos fazendo com esteio nessa base legal, estamos exercendo uma competência legal, uma competência constitucional. Vamos adiante. A LGPD ainda prevê que é possível o tratamento de dados pessoais para execução de contrato ou procedimentos preliminares, isso está no inciso 5º do artigo 7º, ainda para a tutela da saúde como um gênero. Vejam, por exemplo, agora na época da pandemia, o quanto houve esse compartilhamento de dados, não só entre órgãos públicos, mas prestadoras de serviço público. Vejam as empresas de telefonia que compartilharam o acesso de deslocamento de seus usuários, não é? Então, isso é possível sob os auspícios da LGPD. E, finalmente, para o atendimento de interesses legítimos do controlador, isso é um conceito um pouco nebuloso, mas eu trago aqui somente a notícia, que é mais uma base legal, e, finalmente, para a proteção do crédito, quanto ao disposto na legislação pertinente. Portanto, eu volto à pergunta. O acesso a dados pessoais, tendo por base a proteção de interesse público e geral preponderante, que era aquela cláusula aberta da lei, persiste diante da LGPD? Parece-me que não. Por quê? Porque é uma cláusula aberta. Ela não coaduna com os princípios de proteção de dados. Tudo tem que ter uma finalidade, tem que ser adequado, tem que ser estritamente necessário, tem que ter segurança, prevenção, responsabilidade, accountabilidade e tudo mais. Então, a LGPD, ela veio trazer o quê? Mais hipóteses de tratamento de dados pessoais do que os previstos na lei, porém, por outro lado, ela suprimiu aquela cláusula aberta. Então, no meu entender, eu me filio à parte daqueles que entendem que não veio limitar por tirar a cláusula geral, apenas veio a colocar ordem na casa, trazendo mais hipóteses e determinando que essas sejam hipóteses específicas, como determina todo o sistema normativo de proteção de dados. Então, em suma, há uma derrogação parcial, logicamente, derrogação já é parcial, há uma derrogação da lei, nesse artigo 31, que trata da proteção de dados pessoais, com ampliação do conteúdo material de proteção de dados pessoais. Haja vista que a LGPD, que é um referencial normativo de todas as demais leis, e aqui eu digo o CDC, Marco Civil da Internet, todas as outras, Lei Geral de Telecomunicações, ela veio colocar um referencial normativo e ampliar as hipóteses de tratamento de dados. Correto? Então, vamos agora, então, passar para a resposta à segunda pergunta, que é a seguinte: a LGPD trouxe maior opacidade aos dados tratados pelo poder público? Então, acredito que não. Por quê? As duas leis são inspiradas nos valores da transparência da atividade pública e da publicidade, não é? Pelo qual o indivíduo ele tem não só o direito de impedir que o Estado faça o tratamento inadequado de dados, que é uma liberdade negativa,
como ele tem a seu dispor uma liberdade positiva de um controle efetivo sobre o que a administração pública está fazendo com os seus dados, não é? Isso é uma forma de equalizar essa relação assimétrica de poder que existe entre o Estado e o indivíduo. A LGPD ela está mais alinhada com a economia global de dados e a gestão pública baseada em dados, não é? Ou seja, se os dados são necessários para o exercício da nossa atividade, não é? Processo é essencialmente dado, informação, né? Isso tem que obedecer a um referencial normativo. Sendo ela um referencial normativo, ela veio, a LGPD, não para vedar o acesso a dados pessoais. Isso é um equívoco muito comum, mas que tem que ser debelado logo de cara, né? Ela veio para que o tratamento de dados seja feito de uma forma transparente, segura e responsável. Simples assim, né? Nós gostamos do devido processo legal. Um termo que se cunha com muita propriedade é do devido processo informacional, tá? Então, ao suprimir aquela base legal aberta, ela trouxe outras 5 bases legais que exprimem com maior clareza e assertividade aquilo que é necessariamente possível se fazer com os dados pessoais. Portanto, longe de trazer mais opacidade à administração, aos dados da administração ou restrição de acesso, na verdade, ampliou o escopo material da proteção de dados pessoais. Correto? Bem, meus caros, uma vez que já sabemos que houve uma derrogação da lei diante do advento da LGPD e que isso trouxe não mais opacidade, mas mais transparência, o que isso impacta na função do encarregado? O encarregado, como todos sabem, tem as funções dele, é uma das figuras, né, que interagem na lógica da proteção de dados, tendo o controlador como aquele que determina o que será feito com a informação sob sua custódia, o operador aquele que efetivamente põe a mão na massa, e o encarregado como sendo aquele que tem funções muito específicas, mas fundamentais para que essas engrenagens desempenhem uma função harmônica. E eu vou me remeter ao artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados para apenas enunciar, como preparação a esse tema, quais são as funções do encarregado. Então vamos lá comigo, acompanhem comigo. No artigo 41, no parágrafo 2º, não é? Ele diz o seguinte: as atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Por esse inciso 1, me vem muito à mente a ideia de um ombudsman, não é? Que nós temos em tantas outras instituições, o ombudsman, que é aquela pessoa que faz a interação e é aquele que traz a demanda, internaliza a demanda, perpassa por todas as esferas da estrutura administrativa, colhe a informação in natura e entrega àquele interessado. E faz essa engrenagem funcionar adequadamente. Ainda no inciso 2, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Então, o ponto de contato entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o tribunal respectivo, no nosso caso, no recorte Justiça, é o encarregado. Mas, no inciso 3, orientar os funcionários e contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Percebam aqui um caráter quase evangelizador do encarregado, não é? Nós vamos ver mais em detalhes, no que consiste isso. E, finalmente, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Vamos ver como que essas 4 disposições, esses 4 preceitos se concretizam? Em primeiro lugar, o encarregado, nessa ótica, ele deve balizar a alta administração do seu tribunal no cumprimento da recomendação CNJ 73 de 2020 e na resolução 363 de 2021, que são medidas para o processo de adequação à LGPD. Todos sabemos que somos um único poder judiciário, porém divididos temática e em níveis federativos em 91 tribunais, não é? Ontologicamente é impossível, teoricamente impossível se obter uma identidade, uma absoluta uniformidade. Porém, tanto a recomendação quanto a resolução preconizam elementos mínimos, artefatos, ações mínimas para, digamos assim, nivelar uma linha de base no Poder Judiciário. Portanto, fruto de um grupo de trabalho que eu tive a honra de participar, que pela Portaria 63 de 2019, foram criadas tanto a recomendação quanto a resolução, não é?
que prevêem essas medidas de governança institucional para que a corporação como um todo, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurisdicional, se permeiem de normas de proteção de dados para endereçar questões que eu vou colocar bem ao final, que são talvez as mais interessantes. E eu já estou quase acabando. Outra função do encarregado. O encarregado deve obrigatoriamente se manifestar quando está presente a hipótese de compartilhamentos de dados de bases públicas. Então, suponhamos, uma entidade privada, uma outra entidade pública requer ao tribunal, ao TST ou ao Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, acesso a uma base de dados. Base de dados processuais, base de dados dos seus magistrados, seus servidores, base de dados da biblioteca, assim que o seja. Se houver dado pessoal, o encarregado deve obrigatoriamente falar nisso. E tendo por base quais artigos? Os artigos 25, 26 e 27 da LGPD, que tratam do uso compartilhado de dados pessoais. Eu trago aqui apenas uma notícia do que é o mais importante, que é o artigo 26, sobretudo quando entes públicos usam compartilhadamente de uma base de dados, correto? No mapeamento que nós fizemos no Tribunal de Justiça de São Paulo, naturalmente, até pela própria estrutura de governança do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça é o ente público que mais compartilha conosco, ou com quem nós mais compartilhamos, dados pessoais sob controle do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, quando estamos falando de entes públicos, é importante observar dois requisitos. O primeiro deles tem que atender uma finalidade específica. Então, eu trago aqui como exemplo duas políticas públicas do governo executivo federal, que são o SINTER e o CIRC, que dizem respeito à centralização dos dados dos cartórios de registro de imóveis e dos cartórios de registro de pessoas naturais numa única base centralizada federal. E, ao requisitar esses dados sob custódia da Corregedoria Nacional da Justiça, Corregedoria Nacional, o faz enunciando simplesmente, olha, queremos os dados que vocês têm aí, tribunais, ou melhor, cartórios, 8.600, mais de 8.600 cartórios, nós queremos para executar políticas públicas. A cláusula geral. Eu questiono se isso é sequer possível, diante do preceito de atendimento de uma finalidade específica. Quer me parecer que não, pessoalmente falando. E, finalmente, além do atendimento dessa finalidade específica, para que haja uso compartilhado, deve haver o respeito aos princípios de proteção de dados, que estão no artigo 6º da LGPD. Esses princípios de proteção de dados, eles são efetivamente filtros de proporcionalidade, a balizar a decisão da alta administração, secundado pelo encarregado, entre compartilhar ou não. Então, o encarregado vai fazer uma análise. Primeiro, a finalidade está bem especificada? Ok, tá. A expectativa do titular dos dados está sendo atendida para essa finalidade, que é o princípio da adequação. Tá. Esses dados que eles estão pedindo, não tem dado a mais aí? Não. Está tudo certo. E assim por diante, nos 10 princípios, na verdade, nos 11 princípios de proteção de dados, porque não podemos esquecer que no caput tem o da boa-fé, que tem a transversalidade em todos eles. A boa-fé é o grande princípio, não é? Então, uma vez atendida uma finalidade pública específica e observados todos os princípios de proteção de dados, ok, o encarregado dá o ok. A alta administração pode fazer o compartilhamento, correto? Apenas como notícia, se do outro lado não estiver um ente público também, mas um ente privado, aí a gente tem que se remeter ao parágrafo 1º do artigo 26 e ao artigo 27. Aqui, uma pequena crítica técnica legislativa, poderiam estar em artigos segregados, né? Deixar o 26 só para entes públicos e o 27 tratando só para públicos com privados, tá bom? Terceira função do encarregado, potencial intervenção em pedidos de acesso a dados de processos judiciais públicos. Então, vamos lá. Supondo que o IBGE venha pedir acesso a todos os dados da Justiça do Trabalho desde a sua criação, não é? Nesse caso, o encarregado ele tem que ter em mente não apenas a lei e a LGPD, mas, sobretudo, resoluções do CNJ. Em primeiro lugar, a Resolução 121, que estabelece os critérios de consulta e confidencialidade dos dados processuais em processos eletrônicos. Portanto, temos aqui, na Resolução 121, a definição do que são dados básicos do processo, que tem livre acesso. Então, são eles: número e classe
e assuntos do processo, nome das partes e seus advogados, tudo bem, movimentação processual e inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. Leia-se aqui também despachos, não é? Aí eu pergunto a todos, o que está faltando aqui? Petições e documentos juntados pelas partes. Isso não tem livre acesso. Então, nesse caso, meus caros, se é pedido, por exemplo, o amplo acesso pelo IBGE ou por outra entidade pública, há que se ter uma diferenciação entre o que se pode compartilhar. Sem dúvida, esses que eu acabei de ler podem ser compartilhados. Agora, petições das partes, recursos das partes ou documentos juntados não são de livre acesso. Sempre lembrando que processos que tramitam em sigilo ou segredo não devem de forma alguma permitirem o acesso externo, correto? Finalmente, para a Justiça do Trabalho, existe uma peculiaridade muito interessante que veio com a resolução 143 do CNJ, não é? Que também é de 2011, cuja consulta... Alguém fazer alguma colocação, não? Ou seja, quando se trata de processo da Justiça do Trabalho, muito sabiamente, a resolução 143 do CNJ, que é de 2011, previu que a consulta não pode ser feita pelo nome da parte ou pelo seu RG, ou pelo CPF, coisa que o valha. Por quê? Para evitar a criação das listas negras, não é? Que empregadores, por vezes, faziam para mapear aqueles servidores, aqueles empregados, perdão, que têm o hábito ou que alguma vez já ingressaram na Justiça do Trabalho para buscar os seus direitos, como se isso fosse desdouro ou demérito ao trabalhador, o exercício regular de direitos. Sem dúvida não é. Então, para evitar esse viés de discriminação, que foi feito justamente essa disposição pela Resolução 143. Outra resolução que o encarregado tem que estar atento, a Resolução 215 de 2015, que regulamenta justamente a Lei de Acesso à Informação no Judiciário. E vejam no artigo 4º que ela fala. Para efeito dessa resolução, considera-se informação, ou seja, tem que dar acesso, dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimentos, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, incluindo peças processuais, né? Então vejam que, outrora, se tinha como não somente os dados abertos, os dados básicos do processo, da Resolução 121, mas também peças processuais como sendo passíveis de acesso. No entanto, quer me parecer, e falo isso com um alto grau de certeza, de que isso deverá ser revisto diante da disposição da LGPD, correto? Outras duas funções para nós terminarmos aqui a nossa fala, funções, novamente, do encarregado nesse contexto de lá LGPD. O encarregado, ele deve estabelecer um fluxo para atuação conjunta com a autoridade da Lei de Acesso à Informação, no nosso caso, o ouvidor, que trata do SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Ou seja, há que se estabelecer um fluxo que permita uma atuação conjunta e complementar, tanto do responsável pelo acesso à informação quanto do encarregado. Por quê? Vejam no exemplo que eu dei. Acesso a uma grande base de dados processuais. Se for só para o SIC, para a LAI, o ouvidor, no caso, vai dizer o seguinte: não, tudo bem, tribunal, forneça todos esses dados. Porém, se ele perguntar ao encarregado, e é imperioso que o faça, né, o encarregado dirá: veja, pela interpretação das resoluções e pela interpretação das duas leis, documentos juntados pelas partes, como, por exemplo, cópia de RG, cópia de CPF, cópia de contrato, comprovante de endereço, vejam a quantidade, a profusão de informações pessoais que poderia, em tese, estar exposto pelo acesso indiscriminado em larga escala, não é? O encarregado dirá: forneça, porém, preserve esses documentos, forneça somente isto, não forneça aquilo, perfeito? E essa necessidade do estabelecimento de fluxo visa também a observância dos prazos legais. Não é permitido que, a pretexto de bem cumprir as duas normas, fique entre a autoridade da Lei de Acesso à Informação e o encarregado um bate-bola infindável, não é? Quer dizer, o processo vindo para cá, para lá, e que não se chegue no prazo legal previsto na lei, com que o cidadão tenha acesso efetivo a esses dados. Então, essa é a função também do encarregado, é capitanear, é liderar essa frente para o estabelecimento de um fluxo virtuoso e que observe os prazos legais. E, finalmente, a última, e talvez, eu diria que talvez a mais importante, juntamente daquela de balizar a alta administração, o cumprimento dessa missão que eu já disse ser evangelizadora, catequizadora praticamente, né? Catequizadora no sentido de universalização, não no sentido religioso.
na criação de uma cultura de proteção de dados e de segurança da informação, como por exemplo, e é aqui que eu entro nas nossas atividades como magistrados diariamente. Quem nunca, não é, utilizou rascunhos de impressões para fazer outros rascunhos ou para compartilhar outros documentos? Percebam que no verso, né, já utilizado de impressão, né, e que tornou aquela folha rascunho, pode conter dados pessoais. Eu trago aqui como exemplo, que é até jocoso, mas muito verdadeiro. Eu não me lembro em que estado da federação, mas um supermercado, ele abriu um processo seletivo para empacotadores, colheu currículos, não é? E depois, uma vez selecionado, ele utilizou toda aquela massa de currículos, né? Utilizando como papel para empacotar. Então, imagine que você foi lá comprar, digamos, 1 quilo de batatas, 2 quilos de feijão e saiu ainda com um pacote de dados pessoais. Eu não sei se isso era uma promoção, mas, logicamente, perdoada a brincadeira, os dados pessoais não estavam lá para isso, né? Não haveriam de ser compartilhados. Isso é um tratamento irregular. Esse papel deveria ser descartado e corretamente descartado. Aí muitos vão dizer para mim, mas eu nunca utilizei papel nessas condições. Levante a mão, atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Mas eu tenho certeza que, quando já imprimiu uma coisa que não deu certo, por exemplo, uma minuta de sentença, que tem dados pessoais e sensíveis por vezes. O fulano tem LER, o fulano tem, o trabalhador tem uma doença, tem câncer, tem uma incapacidade, dados sensíveis, dados da saúde, não é? Puxa, a vida saiu errada a impressão. Eu deixo do lado da impressora, para que alguém possa utilizar. Meus caros, não façam isso. Essa é a função do encarregado também, mostrar que o dado pessoal, uma vez que ele está num substrato, seja ele em papel ou digital, ele tem que ser descartado. Ele tem que ser descartado adequadamente, sob pena de nós, inconscientemente, ao exercer a jurisdição, estarmos maltratando ou tratando o dado de uma maneira irregular, com consequências para o gestor do tribunal, consequências pessoais e consequências institucionais previstas no artigo 52 da LAI. Outra coisa, todos nós, quando vamos para o cafezinho, não é? O que nós fazemos com o computador? Levantem a mão, mas eu não vou ver, logicamente, quem bloqueia o computador antes de sair da frente do computador. Está lá numa sentença falando lá da doença do senhor João com RG tal e do CPF tal. Deixa lá na tela. Saiu para o cafezinho. Vocês bloqueiam a tela? Então, isso também é uma vulnerabilidade, mais afeta a segurança da informação, mas que permeia também agora a proteção de dados pessoais, que tem que ser endereçada. Uma campanha para que nós tenhamos um cuidado para com os dados daquela pessoa que vem buscar a jurisdição, prestada por outra pessoa, né, para que nós tenhamos esse cuidado, para não deixar devassado aquele tipo de dado, não é? Então, isso para mim me parece ser algo muito comum, pelo menos eu vejo no meu tribunal que, em termos de volume de pessoas, é um tribunal bastante grande, somos 2.500 juízes, 42 mil servidores, 8.800 estagiários e 9.200 terceirizados, quase 61 mil pessoas só no Tribunal de Justiça de São Paulo, do balcão para dentro, né? Então, vejam como isso deve acontecer. Então, nossa função como encarregado é conscientizar que, por exemplo, essa pequena prática, ela é violadora de dado pessoal, tá? Finalmente, e isso é uma coisa que diz respeito efetivamente à nossa função como juiz, a não inserção do nome das partes, das vítimas, das testemunhas protegidas, no corpo das decisões de despacho de sentenças. Os sistemas informatizados, eles já estão configurados, imagino que o PJ esteja também, para aqueles metadados, ou seja, os dados de cabeçalho, quando se trata de um processo em sigilo ou segredo, já serem transformados nas iniciais. Só que se no corpo da decisão da sentença a gente colocar textualmente o nome, acabou a privacidade, acabou aquela tentativa de proteger partes, vítimas, testemunhas protegidas, não é? Então, nós temos que nos atentar para isso, e no Tribunal de Justiça de São Paulo há um provimento do Conselho Superior da Magistratura, no sentido de recomendar aos desembargadores e juízes de primeiro grau que observem a posição de nomes, como a parte, o interessado, o reclamado, ao invés do nome da parte, no corpo da sentença. Porque, meus caros, posso garantir que, do ponto de vista técnico, não há mecanismo hoje, no estado da arte, que consiga ler as sentenças e suprimir isso do corpo da sentença. E digo mais,
Se o fizer, estará violando a certificação digital que tornou aquele documento imutável, percebe? Então, ficam essas dicas e exemplificativas da atividade catequizadora do encarregado. Então, meus caros, nesses 2 minutos e meio que me faltam para a finalização, para abrirmos as perguntas, e eu gostaria de debater a respeito disso, eu gostaria de sintetizar as conclusões que nós tiramos aqui hoje. Nossa conversa buscou expor, buscou mostrar a necessidade da compreensão dessa complementariedade e convivência harmônica entre essas duas normas fundamentais, né? A derrogação da lei no que toca aos dados pessoais pela superveniência de um referencial normativo, que é a LGPD. Outra, nós vimos que o sistema de proteção de dados judiciais tem um aparato normativo que é suportado por essas duas leis e pelas resoluções do CNJ, que dão contornos à atividade jurisdicional. A observância das normas de proteção de dados qualifica uma atividade jurisdicional. Percebam que isso prestigia os princípios administrativos da legalidade, estamos cumprindo a lei, da impessoalidade, ou seja, nós estamos tratando o caso, olhando para as pessoas, mas não devassando os dados delas. Princípios da moralidade, da ética. Se agirmos de acordo com a proteção de dados, certamente estaremos jungidos à ética, não é? A publicidade, que é dar conhecimento daquilo que pode ser conhecido, e, sobretudo, da eficiência. Em assim o fazendo, estaremos entregando uma jurisdição de qualidade, qualificada, isenta de efeitos colaterais perniciosos às partes. Entregaremos a jurisdição sem que nenhum dano à personalidade aos dados pessoais se verifique. Finalmente, e que as normas possuem uma aplicação prática imediata e permeiam os atos mais triviais da nossa rotina, de modo que sua promoção pela autoadministração, ou seja, se a autoadministração patrocinar uma política de prestígio à cultura de proteção de dados e ela for observada pelos magistrados servidores, que é o engajamento nosso com essa política pública, é mais do que um dever, é um compromisso com a eficiência. Afinal de contas, meus caros, somos somente pessoas cuidando de pessoas. Era isso que eu tinha a compartilhar com todos. Agradeço a atenção, me perdoem qualquer impropriedade ou se extrapolei o horário, mas estamos abertos às perguntas. Muito obrigado. Professor Fernando, nós que agradecemos, viu? Foi perfeita a sua colocação, é muito importante, né, professor, esses olhares sobre a publicidade, a transparência, né, de um lado, como o senhor bem colocou, as questões da lei, né, e como elas foram afetadas pela LGPD. Então, a gente precisa, como o senhor bem disse, ter uma mudança de cultura, né? Essa é uma verdade. A gente ainda está num processo de adaptação, de adequação a essas normas. A gente precisa mudar os nossos olhares e isso certamente vai afetar a nossa mudança de cultura, né? Isso vai proporcionar essa alteração em nossos comportamentos, né? Então, foi muito importante, né, essas dicas práticas sobre como agir em certos casos, porque isso certamente vai nos afetar e vai exigir este novo pensamento e essa nova conduta. Professor Fernando, nós temos aqui algumas perguntas, né? Os colegas já no chat agradecem, né? Alguns dizem... Eu agradeço o carinho, estou acompanhando aqui, muito obrigado. Que ótimo. Algumas até já foram respondidas, né? Como, por exemplo, a colega Catarina, perguntou de que forma a LGPD limita o princípio da transparência da administração pública, isso já foi mencionado na exposição, então ela já se sentiu satisfeita. O colega Francisco volta numa questão que a gente já tratou naquele seminário de Direito Digital e parece te perseguir, professor. O uso da jurimetria violaria a LGPD? Excelente pergunta. Eu acho que vale a pena nós endereçarmos essa questão. Obrigado pela pergunta, que realmente veio a ser a cereja do bolo, não é? Porque se falamos entre entes públicos, naturalmente existe um âmbito de compreensão bilateral, não é? Um ente público compreende as razões de outro ente público. No entanto, a fundamentação da administração, quando se propõe a compartilhar os dados controlados pelo poder público com entes privados, e aqui empresas que empregam a jurimetria em seu negócio, não é? Ou seja, o consumo massificado de dados processuais
para extração de predições em relação a determinadas demandas são afloradas, ou para tentativa de dizer ao cliente qual a chance de sucesso, dependendo do órgão julgador e tudo mais, é endereçado pela jurimetria, que faz o quê? Ela coleta esses dados em grande quantidade, estratifica esses dados, ou seja, tabela esses dados e extrai conclusões a respeito. Por exemplo, se o Fernando ele julga determinada matéria com base nesses argumentos de determinada forma, a chance de ele continuar julgando dessa forma é tal ou qual. Então, realmente, existe um afã, uma demanda muito grande pela jurimetria em ter acesso a esse banco de dados do Poder Judiciário. E, logicamente, como eu enfatizei bastante, a LGPD não veio para dar opacidade, ela não veio para impedir acesso aos dados pessoais, apenas para colocar ordem na casa. Então, por exemplo, esse grupo de trabalho a que eu fiz referência, da Portaria 63 de 2019, que eu participei, ele foi instituído justamente para endereçar essa questão. Por quê? Tenho certeza que, assim como o Tribunal de Justiça de São Paulo, como todos os demais tribunais, se vem com dificuldade em lidar com os robôs. Porque hoje, diversas empresas, elas usam de robôs para conseguir, digamos assim, coletar dados em quantidade como se usuários individuais fossem. Então, digamos que tem uma horda de consulentes no portal de consulta, seja do PJE, do SAJA, do sistema que for, consultando, concorrendo com aquele usuário individual. Não é? E isso prejudica o usuário individual, porque ele tem que competir com uma horda, com uma falange de outros consulentes que, na verdade, são robôs. Então, como que se endereça isso? Sim, já estamos criando uma API, né, que é uma ferramenta tecnológica que permite esse consumo massificado de dados. Para quê? Para não concorrer no portal com o consulente individual. Mas aí, respondendo à pergunta da colega, como que vai fazer isso? Lembra-se que eu falei que há dados que a gente não pode compartilhar? No caso, peças processuais e documentos. Isso a gente não pode compartilhar. Então, a beleza da coisa e o grande desafio está justamente em fazer com que essa ferramenta, que a arquitetura dessa ferramenta, dessa API, ela preveja o acesso somente àqueles dados básicos do processo da Resolução 121 a que eu fiz referência, correto? Então, tem muita coisa aí. Órgão julgador, classe assunto processual, número do processo, decisão, despacho, sentença, nome dos advogados, nome da parte, já tem muita coisa, não é? Então, a beleza está justamente em desenhar a arquitetura dessa API para atender, não para desatender, para atender. Porque na medida em que você concretiza essa ordem na casa, permitindo que consulentes de massa o façam com eficiência, você prestigia o consulente individual que não enfrenta congestionamento nos portais eletrônicos. Perfeito, professor. Nós temos muitas questões que estão relacionadas e aí eu vou passar para outras para que a gente possa também abordar outros temas. Colega aqui, Carlos Gratão, pergunta, no caso de segredo de justiça, de não constar o nome completo na sentença, como o senhor sugeriu, né? Que o professor sugere em atos processuais que dão efetividade à sentença, como, por exemplo, uma reintegração ou outra ordem de cumprimento. Constaria o nome completo apenas no mandado? Puxa, excelente. Quem foi que fez a pergunta? Colega Carlos Gratão, de Goiás. Carlos, obrigado. Excelente pergunta, porque também isso foi uma dificuldade enfrentada aqui em São Paulo desde 2015. Né? Então, hoje, por exemplo, como nós temos as centrais de mandado, o que nós fazemos? A decisão com força de mandado, que nós chamamos de decisão ofício ou decisão mandado, imagino que vocês utilizem também, ela não contém esses dados. O que contém os dados para o seu cumprimento? A folha de rosto. Tá? Então, vai para a central de mandados, isso não vai para o processo, a folha de rosto, né? Somente a decisão e o mandado, até mesmo porque a parte pode imprimir do sistema eletrônico e levar a cumprimento ponte próprio, não é? Ou fazê-lo por oficial de justiça. Por exemplo, em casos de eliminação de nome do Serasa, tem muito na justiça comum, né? Me negativaram, então tá bom, vai lá e tira o nome. Está aqui um ofício, então a parte já imprime esse ofício no processo e leva. Aí tudo bem, é um processo que, digamos assim, não há melindre algum. Mas nesses casos que você mencionou, por exemplo, quando há a necessidade de execução por um oficial de justiça ou correlato, não é? A folha de rosto contém esses dados pessoais. Qual o endereço, aonde que vai, os dados pessoais daquela pessoa que está sendo procurada, mas a decisão mandado não consta.
correto? Essa foi a solução, logicamente sujeita à evolução e à melhoria, não é? Mesmo porque a implementação da LGPD é um organismo vivo, né? Quer dizer, é um movimento que sempre está se aperfeiçoando. Mas hoje o que temos é essa alternativa. Ok, professor, obrigado. Colega Simone fala o seguinte, professor, a resolução 143 de 2011 do CNJ não permite consulta pelo nome da parte. Todavia, se fizermos a procura pelo nome da parte no Google, rapidamente encontramos os processos indexados. Tem vários sites, Cavador, vários que acabam permitindo isso. Como não expor o nome das partes diante da obrigação de qualificação de partes nas sentenças? Como compatibilizar com a LGPD? Simone, perfeito. Você deu a concretização daquilo que eu acabei de falar. Porque se nós constarmos no PDF da decisão, e isso é um dado aberto, né? Como é que acontece? Eles pegam os dados, eles pegam esse PDF, eles conseguem ler. É um procedimento chamado osserização, né? É uma leitura ótica de caractere. Então, todas essas ferramentas, escavador, tem aquela outra, o escavador, tem o... Puxa, me foge o nome, perdão, mas nós sabemos do que nós estamos falando, né? Mas o fato é que eles pegam, eles não conseguem, vamos dizer assim, burlar esse sistema, né? Pelo contrário, eles burlam pegando o que tem aberto. É por isso que nós, pessoas cuidando de pessoas, né, numa ótica de capitalismo humanista, nós temos que observar isso ao proferir uma decisão. Não colocar o nome da parte, né? Não colocar o nome da parte, vítima, testemunha, ou coisa que o valha, tá bem? Sob pena de, por via diversa, por um uso de um recurso tecnológico, eles conseguirem violar isso daí, tá bom? Ainda mais um adendo. Vocês vão de perguntar, mas o processo em segredo de justiça, ou em sigilo, nem mesmo tem a consulta pública a decisão. Pois é, só que como que eles conseguem, então? A única porta de entrada, meus caros, é por um advogado com OAB, né? E, infelizmente, isso acontece de uma maneira à margem da lei. Perfeito, professor. A colega Luciane diz o seguinte, ficou com uma dúvida, não será possível anonimizar dados de documentos assinados? O que fazer? Ao trânsito em julgado, colocar todo o processo em segredo? Pois é, Luciane, é justamente pela impossibilidade de fazer isso, porque se você mexer num documento que tem uma certificação digital, que é padrão ICP Brasil, que nós todos usamos aqui, né? Você já quebrou a certificação digital, você perdeu um atributo da informação chamado integridade, perdão. Esse documento não é mais confiável, porque ele perdeu integridade, porque você violou. Então, é exatamente por isso que onde a arquitetura da tecnologia ainda não foi, nós temos que endereçar com uma solução de procedimental. Então, como nós aqui temos esse provimento CSM, seja por um provimento, seja por conscientização de cada um de nós não podemos colocar nomes de partes dentro do processo, né? Então, o uso de expressões, por vezes, fica até, digamos assim, fica ruim, né? Toda hora reclamante, reclamado, interessado, enfim, pleiteante, pleiteado, enfim, fica meio poluído. Mas aí vai da nossa criatividade, da nossa inteligência de conseguir, né, numa forma cursiva, de falar isso de uma maneira menos empolada, menos ruim, tá? Exato, professor. É interessante que a gente, com o CPC de 2015, lá o parágrafo 1º do artigo 489, a gente criou uma ideia de que a gente precisava fazer uma sentença mais individualizada, né, mais personalizada, sem aqueles modelos, aqueles padrões prévios. E agora a gente se vê diante de uma situação em que a gente precisa ter certos cuidados que antes a gente acabava não pensando e faz todo sentido dentro dessa lógica da LGPD. A colega Aline pergunta, a divulgação de dados de precatórios para empresas que querem comprar o crédito do precatório. Recebem todos os dados da pessoa, inclusive valor a receber. Como fazer nessa situação? Olha, se alguém souber, me conte, viu, Aline? Porque, infelizmente, essa talvez seja uma das maiores dores da justiça comum estadual, né? Porque nossa competência é residual. E o pagamento dos precatórios, desde 2011, é atribuída à gestão do tribunal, não mais do executivo.
Então, nós recebemos aquela quantidade imensurável de precatórios para fazer o pagamento. Então, assim, a lida com os dados pessoais é algo muito intenso. E os processos não são segredo de justiça. E ainda que quiséssemos imprimir qualquer espécie de confidencialidade, nós esbarraríamos no quê? Nas leis processuais. Não dá para, como gênero, nós falarmos, então, precatório, o pessoal está pegando essa informação e está utilizando. Mas há um artigo na LGPD que nos socorre, que é o artigo 7º, parágrafo 3º, se eu não me engano. Mesmo aquelas informações que são públicas, elas, o uso compartilhado, ou seja, a utilização dessas informações, não pode ser usada para uma finalidade diversa para a qual ela foi publicizada. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro é do precatório, óbvio. Para que a gente disponibiliza esse tipo de informação? Para que o coitado que está esperando há 20 anos o pagamento do precatório, eu tenho certeza que mais de 90% de nós deve ter um precatório por receber, não é? Precisa saber do andamento processual, então é necessário que haja essa divulgação, não é? E o outro exemplo seria, puxa, me fugiu o exemplo, mas acho que esse está, por exemplo, a divulgação de dados dos nossos vencimentos, não é? Então, quer dizer, ele tem um propósito, dar publicidade, dar transparência à administração do processo, permitir que a parte acompanhe. Agora, se alguém coleta esse dado que está público e usa em infringência aos princípios de proteção de dados, leiam lá o 7º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Se ele não observar os princípios de proteção de dados, e o primeiro deles é a finalidade, ou seja, a finalidade foi informar. Se você usar isso como um fim mercantilista, que é o caso, não é, de importunar as velhinhas viúvas para que vendam o seu precatório por 10% ou menos do valor, né, isso é um desvirtuamento do uso desse dado aberto, passível de repressão judicial. Perfeito, professor Fernando. Agora começou a chover perguntas aqui, são muito boas. É bom o tema. Isso, demais. E se a gente não tiver tempo para concluir todas, se puder depois responder alguma por escrito, a gente repassa aos colegas, tá? Estou à disposição. A colega Andréia pergunta, então, vamos ter que retirar o nome das partes nos dispositivos das sentenças? Sim. Ou, pelo menos, colocar a abreviação, né? Quer dizer, vamos dizer assim, não é um mecanismo eficiente de anonimização, mas, digamos, no dispositivo da sentença, para dar inequivocidade à peça, sentença, e sua correlação com a parte, talvez, então, colocar as iniciais não seja um expediente de todo indesejado. Tá? Inclusive, na Justiça Comum Estadual, nas varas de infância e juventude, nos casos de violência doméstica, nos casos do júri, de crimes infamantes, isso já é um expediente adotado. E aí a Catarina complementa, como retirar o nome das partes das decisões, a possibilidade de falsificação seria grande. Então, vejam só, a possibilidade de falsificação é enorme e a criatividade dos criminosos é imensa. No entanto, aquele que se submete à imposição, à imperatividade de uma decisão judicial, tem como dever de diligência mínimo fazer o quê? Pegar a folha do mandado, né, olhar aqui do lado no carimbo eletrônico e conferir a autenticidade daquele documento no sítio eletrônico. Não é para outra finalidade que existem os portais de consulta. Uma parte que não é parte do processo, mas que está submetida a uma decisão judicial, como, por exemplo, aqueles que recebem o ofício ou mandado, devem necessariamente fazer o cara crachá, que a gente brinca, né? Quer dizer, olhar a peça que está em mãos dele e conferir com a matriz que está no portal eletrônico, mediante a utilização daquela senha que está na peça. Se não tiver, não deve cumprir. Nessa mesma linha dessa possibilidade de insegurança do sistema, a Francina coloca, né, se o cumprimento de uma decisão de reintegração complementada pela folha de rosto não geraria insegurança no sistema, ela coloca que viram a fraude não haverá de soltura. Acho que a fragilidade do sistema com essa prática, quer dizer, uma situação complicada, né, professor? Qual o nome da colega? Francina. Francina, é uma colocação excelente a tua, porque me lembra muito a frase de um filósofo chamado Marshall McLuhan. Ele é canadense, sociólogo, economista e filósofo também. Ele falou que as pessoas depositam muita fé nas ferramentas e pouca fé nas pessoas. E realmente, a gente espera que a ferramenta faça coisas que, na verdade, deveriam ser instas do ser humano. Então, por exemplo, o que eu acabei de mencionar, o dever de mínima diligência, né? Nesses crimes eletrônicos de spam, phishing,
né? Tudo isso, se a pessoa simplesmente acredita e crédula, vai e faz o que está lá dito, minha mãe, por exemplo, tudo que ela vê no WhatsApp, ela acha que é verdade, né? E eu recebo por dia 2 ou 3 colocações, filho, isso é verdade, é fato ou fake? Então, parte do meu dia também se dedica a orientar a minha mãezinha, né? E que eu faço com muito gosto, porque é uma forma dela participar desse novo mundo, desse meu mundo, né? Mas, veja, todo aquele que recebe uma ordem judicial tem o dever mínimo de diligência de conferir a autenticidade daquilo que se busca cumprir. Então, essa insegurança, que eu concordo com você, isso gera um estrépito, porque é algo novo. Por que que agora a gente, no meio digital, tem que ter todo esse dever? Antes não bastava a fé pública do oficial? Pois é, meus caros. Agora a gente está um passo além. Por quê? Porque dado é petróleo. Todo mundo já ouviu isso. Então, usar dado para fraude é o que está na moda. Ninguém mais assalta banco, sequestra, percebe? Então, isso é o que nós temos que todos ter em mente para observar a observância do dever de diligência daquele que se submete a uma ordem judicial. Perfeito. O colega Antônio Carlos até sugere, né, se não seria o caso do próprio TST editar uma resolução regulamentando isso, talvez uma padronização fosse interessante, né, professor Fernando, para cada um não fazer a seu jeito e a gente termos, né, e nós termos uma definição própria, né, a respeito, e algo que seja, né, uma recomendação que fosse uniforme, padronizada. O TST eu acho que precisa repensar isso, e por isso é muito bom esse curso para a gente tratar desse tema. E me permita mais uma sugestão. Ainda que tenhamos, como temos aqui em São Paulo, esse provimento do Conselho Superior, nada é mais importante do que a conscientização. Esse curso, essa formação continuada e todos que estão participando, olha, eu gostaria de bater palmas, porque é algo que, mais do que a observância em mais uma determinação correcional que todos nós temos e devemos obediência absoluta, mais do que isso é introjetar o valor que está por trás disso. Somos pessoas cuidando de pessoas. Estamos entregando jurisdição. Não é boa jurisdição se causar mais dano que benefício. Perfeito. Professor, temos algumas, mas o nosso tempo está esgotando, infelizmente. É um prazer estar aqui, né, aprendendo. Vou fazer só mais uma, que eu acho que pode interessar aí muitos dos colegas, né, que estão ansiosos e preocupados com a questão das audiências telepresenciais, né? Como fazer essas gravações das audiências telepresenciais mencionam os nomes das partes? Vejam, tudo depende do grau de acesso que você vai dar a essas audiências gravadas. Normalmente, as audiências gravadas, elas integram o processo. Se o processo é público, as partes, as pessoas, os advogados podem consultar o processo. Percebam aqui que, muito embora pareça um pouco assustador, quem, na verdade, que pode consultar essa íntegra do processo e ver esse vídeo? O advogado, o promotor, o defensor. O cidadão que busca consultar o processo, ele só vai ter acesso não à íntegra do processo, documentos, petições, gravação da audiência, ele vai ter acesso aos dados básicos. Então, a gente não precisa se preocupar com o público em geral. Nós precisamos nos preocupar, e diria que nem é propriamente uma preocupação, mas devemos direcionar a nossa atenção apenas aos advogados. E outra, por um requisito por um requisito de construção dos sistemas judiciais, o SAG é assim, tenho certeza que o PJE também ele mantém registro de todo mundo que acessou o processo. Quem é todo mundo? O advogado que se identificou como tal. Então, mediante uma auditabilidade desses registros de acesso, é possível se chegar ao potencial malversador do dado produzido em audiência. Professor Fernando, infelizmente esgotamos o nosso horário. Também gostei muito da sua aula, viu, professor? Peço aí que, se puder, né, nos responder por escrito algumas questões que restaram, a gente encaminha aos nossos colegas, tá? E tenho certeza que essa aula aqui pode servir para novas adaptações e novas mudanças que vão precisar vir diante da LGPD. Professor, recebo nossos abraços, os nossos aplausos virtuais de todos os colegas que estão nos assistindo. São mais de 320 horas simultaneamente. Puxa, então, isso é incrível.
todos aqui magistrados atentos e bastante, né, e aprendendo bastante com as aulas de hoje. Professor, muito obrigado. Fique à vontade para permanecer conosco, tá? Se quiser, ou tiver compromisso também, fique à vontade para sair. Nós teremos em seguida a aula do professor Giordano Adjuto sobre implantação da LGPD na prática. Professor, muito obrigado. Temos intervalo agora até às 9h50. Eu que agradeço o convite, a participação que nos foi feita, a participação que nos foi estendida e continuo à disposição. Os colegas, um grande abraço a todas e a todos. Até a próxima. Obrigado, professor. Até logo, colegas.